Prezados amigos e irmãos em Cristo Jesus, Deus nos concede mais alegria, o privilégio de estarmos iniciando mais um Hangout para honrar, para glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço a atenção dos irmãos, o carinho dos irmãos estarem aqui conosco todas as noites, e hoje nós estamos fazendo esse estudo para fazer um DVD especialmente sobre estes cães. Quem são estes cães? Que Jesus, no Sermão da Montanha, aquele sermão tão bonito, ele falando tantas coisas bonitas, e de repente ele para dizer isso. Mateus capítulo 7, versículo 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se, vos despedacem. Então, por que Jesus teve essa preocupação importante de dizer, de não entregar as coisas santas, as coisas de Deus, aos cães e aos porcos? Quem são esses cães, gente? Interessante, porque as pessoas pensam que o evangelho que Deus fez, a coisa preciosa, é para dar para qualquer um pega e faz o que quer com o evangelho, é deles. Eu falo aqui uma das coisas, irmão, que eu fico triste, as pessoas pegam os versículos bíblicos, os textos bíblicos, pegam a experiência de Jesus, faz um hino, escreve um livro, não há direitos autorais, ninguém mais pode tocar nisso aqui que é meu. Ou seja, eles roubam as coisas de Deus, né? Eles roubam as coisas de Deus e depois dizem que são deles. Aí fica complicado, né, irmão? Então, por isso que a palavra de Deus diz para nós não darmos o evangelho, a palavra de Deus aos cães. Ah, mas muito bem, eu tenho uns cachorrinhos lá em casa, eu não vou dar a Bíblia para eles comerem, não. Até pouco tempo, mas por incrível que pareça, o que eu ouvia falar das pessoas, as pessoas não tinham a menor noção de quem eram esses cães. Então, nós já fizemos vários estudos sobre isso, e esse é um específico. E nós colocamos no ar essa expressão cães gulosos. E o Rubens Sodré, com muita inteligência, muita sabedoria, ele criou esse marketing e jogou essa expressão aí, que foi um trabalho bom que ele fez. As pessoas começaram a conhecer quem são esses cães que não se pode dar o evangelho para eles. É por determinação de Jesus. Então, aí começa a pessoa a ver que tudo aquilo que fala em nome de Deus não é santo. As pessoas têm impressão que todo que fala Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. A própria palavra diz, e nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Você está vendo aqui a advertência dele, que ele coloca aqui, como é muito importante, né? Não deveremos entrar nesse jogo de que vale tudo para pregar o evangelho, né? Não é assim, Jesus não pensa assim, ele não falou assim para a gente. Eu vou pedir que a nossa irmã Helena nos eleve a Deus em oração, pedindo a bênção para esse trabalho, para mostrar para as pessoas o que é a palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala sobre os cães. Quem são estes cães que Deus pede para não dar a eles o evangelho, as coisas santas de Deus? Oremos com a nossa irmã Helena. Vamos na igreja juntos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos em oração neste momento sobre esse estudo, Senhor. O Senhor derrame do poder do Teu Espírito Santo para que possamos entender quem são esses cães que não devemos dar para eles as coisas santas. Meu Senhor, nós queremos aprender mais e mais da Tua Santa Palavra para levarmos, Senhor, ao conhecimento daqueles que ainda não conhecem, para que muitas almas sejam salvas
o teu reino cresça sobre a face da terra. Senhor amado, Espírito Santo de Deus, dá ouvidos espirituais, mente aberta, coração aberto para aceitarem, Senhor, aquilo que vem da tua santa palavra. Deus, dá-nos perseverança para vencermos as lutas, as provações. Abençoa teu servo, pastor Pedrosa, que está na frente desse trabalho, Senhor. Que ele possa, Senhor, vencer e vencer em nome de Jesus, porque ele é um grande guerreiro teu, Senhor. E que nós possamos, junto com ele, não só aprendermos, mas fazer como tantos outros já fizeram, ao ter conhecimento, levá-lo ao conhecimento daqueles que ainda não entenderam. Mas nós, nesta noite, queremos que o Espírito Santo venha nos revelar quem são esses cães gulosos, que não devemos dar as coisas santas, porque o Senhor estava falando das bem-aventuranças, de aquele que era feliz, todas as bem-aventuranças, tudo aquilo que tem aquela promessa, Senhor, e aquele dever que nós temos que cumprir. E de repente o Senhor para falar. Tudo que o Senhor fala é importante e é necessário para nossas vidas. Ó Senhor, eu te agradeço já, Senhor, por esse estudo maravilhoso. Muito obrigado, Jesus. Amém, Senhor. Não é assim que ele é tão... Até tem certas coisas mais fáceis, mas só que não se... Agradecemos a participação da nossa irmã Helena, né? E os irmãos que estão participando conosco aqui direto no Google+, os outros que estão nos assistindo pelo YouTube, outros pelo sinceros.ninja, pelo sinceros.com.br e pelo YouTube. Muito obrigado a vocês, irmãos. Eu vejo, quando tem um tempo, algumas mensagens de vocês, são lindas, são maravilhosas, e eu, infelizmente, não tenho o privilégio de responder todas essas mensagens. Me perdoe, mas eu procuro ler todas elas, e posso dizer praticamente 100%. São opiniões, sugestões muito boas, e do povo de Deus, que está buscando a Bíblia, ele está querendo encontrar a verdade, está querendo saber o que é céu, está querendo saber o que é inferno, o que são os cães, o que é dízimo, o que é salvo, o que não é, o que é a igreja noiva de Cristo, o que é a igreja prostituta, o que são salvos, os que não são, o que é a maçonaria, quem matou Jesus. Então, o povo no Brasil hoje, eu vejo essa ansiedade, essa fome, essa sede de conhecimento. E preste atenção, quando o apóstolo Paulo, preso lá em Roma, ele chega e fala assim: olha, este povo, eles estão invertendo a verdade de Deus em mentira. E este povo aqui de Roma, eles não estão buscando conhecimento de Deus. Observação do apóstolo Paulo. Por isso que eles estavam distantes das coisas de Deus, eles não buscavam conhecimento de Deus. Então é interessante que o povo aqui no Brasil, eu vejo isso com muita alegria, apesar de muita dificuldade. E eu queria convidar desde já os irmãos que no dia 22, sem ser esse sábado, outro, nós estaremos lá no ginásio Miésimo, acho da Silva, lá em Campo Grande. É o maior ginásio que tem lá de esporte, comemorando 10 anos da Jumieso, Junta de Ministros Interdenominacionais. É um grupo de pastores que abandonaram este sistema religioso que estava aí, envolvido com satanismo, e estão lá trilhando um caminho muito estreito, muito difícil para viver na verdade, né? E estão sendo assediados lá em Campo Grande, principalmente pelo irmão o primo lá do Malafaia, Oséias Malafaia. Chega lá, compra quanto você quer,
no templo aí com porteira fechada, igual se compra galinha, compra gado, estão se comprando crentes aqui no Brasil. Isso é uma vergonha, né? O Jesus pagou um preço especial. Então, feita essa introdução, eu quero mostrar para os irmãos mais uma das curiosidades que as pessoas não tinham, que elas tinham e não sabiam, é sobre o que é esses cães. Quem são esses cães, né? Então, nós vamos ligar aqui a nossa TV e vamos mostrar lá, ó, irmão. Aqui é a TV que mostra a verdade, né? Olha lá. Então, o texto que nós já lemos, mostrando as coisas santas não deis aos cães. Interessante, no meio de todo aquele sermão bonito, Jesus lança essa mensagem preciosa. Ele falou, não, pega esse evangelho, dá para qualquer um, joga, pode fazer, o importante é que prega o evangelho, os fins justificam os meios, pode fazer o que quer. Não foi isso que Jesus falou. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com as coisas de Deus, irmão. Não podemos misturar o santo e o profano. E isso aqui, então, nós estávamos continuando o Sermão da Montanha. Eu vou fazer só essa parte de hoje, eu vou expandir no estudo. Ele disse, não deis aos cães as coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando se vos despedacem. Não é? Então, muito amor, muito carinho com esse evangelho que Deus nos deu, que nós estamos estudando e passando para as outras pessoas. Muito cuidado. Então, nós vamos falar aqui, interromper o sermão profético de Jesus. Nos outros dias, talvez no sábado ou domingo, nós vamos continuar falando da outra participação. Não sei se vai dar ainda para a gente falar no final desse Mateus 7, que é dos falsos profetas que ele fala. Então, ele já começa aqui dizendo para não dar esse evangelho para esses cães. Lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 2, o apóstolo Paulo, o ex-maçom Paulo, é sempre importante a gente dizer isso. Ele disse, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos mal-obreiros, guardai-vos da circuncisão. Pronto, posso parar aqui? Vocês já descobriram quem são os cães? Que o discípulo de Jesus, Paulo, aquele que ele falou com ele, Paulo, porque tu me persegue? Falou, ó, o evangelho não é para ser dado para os maus obreiros. O evangelho é propriedade dos bons obreiros. O evangelho de Deus é propriedade de pastores, de servos, de discípulos de Deus. O evangelho não é para ser entregue aos falsos profetas. Eles que vão lá e pegam e adulteram o evangelho. Vocês entendem como é que é? É a adulteração do evangelho com finalidades para expandir, para alegrar Satanás e o reino dele. Então, nós estamos mostrando aqui, irmãos, que Filipenses 3 já explica. Poderia encerrar. Esses cães que Deus falou para Jesus, falou, não dê o meu evangelho para esses cães. Aí esses caras pegam o evangelho de Jesus e você vai lá dar dinheiro, dízimo e oferta e alimentar esses cães gulosos que nada sabem. Você está desobedecendo a Jesus, irmão. Se um cara pega o evangelho e não prega o evangelho como está na Bíblia, você tem que sair fora disso. Porque Jesus proíbe isso. Jesus proíbe o uso do evangelho pelos maus obreiros, pelos cães. Ah, mas, doutor Pedrosa, as suas palavras são muito pesadas. Não, irmão. As palavras de Jesus nos trazem libertação, alívio. Elas são palavras francas. Ela nos traz a verdade. As palavras doces, bonitinhas, como o apóstolo Paulo dizia, aqueles que contratavam doutores para lhe falar coisas agradáveis aos seus ouvidos. Por isso que o apóstolo Paulo disse, vou me tornar seu inimigo, porque vos conta a verdade. Essa é a coisa bonita do evangelho, irmão. Olha aqui como o apóstolo Paulo, o discípulo lá de Jesus, contando essas coisas lindas.
Guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Deus não está mandando aqui, ó, quando você tem lá um mau obreiro, você vai, entra para o templo dele, onde eu não habito, dá dinheiro para ele, compartilha aquele evangelho paganizado, prostituído dele, e fica ali junto com ele. Não tem problema nenhum, Jesus está mandando fazer, os fins justificam os meios. Meu irmão, isso está no livro da maçonaria, no protocolo do Sábio de Sião, que diz, os fins justificam o meio. Vale qualquer coisa para ganhar dinheiro. Religião católica, batista, presbiteriana, metodista, pode fazer o que quer, vender o que quer, adulterar o evangelho do jeito que quer. Aí isso é essa igreja que está aí. Então você tem obrigação de saber discernir. Onde tem um líder, um mau obreiro, que está destruindo o evangelho, de você não participar lá e fazer o que Jesus fez, desfazer as obras do diabo. É isso que nós estamos fazendo. Pensar que todo cara que diz Senhor, Senhor, é o seu Senhor, Senhor, a palavra de Deus diz, não entrarão no reino dos céus. Tá? Então nós estamos falando aqui do Novo Testamento, mas vamos lá no passado um pouquinho, no livro de Salmos, lá 22, 16, 18, Deus falando através do rei Davi, o que iria acontecer com Jesus. Olha que interessante. Pois me rodearam cães. Olha a expressão, pois me rodearam cães. O ajuntamento de malfeitores me cercou. Quem são esses cães? Ajuntamento. Do versículo anterior de Filipenses, que é mal-obreiros. Aqui ele está fazendo malfeitores. Não tem esse negócio para você achar que todo mundo que diz que é pastor está com a Bíblia na mão e está destruindo o evangelho e você vai lá. Não, doutor Pedro, meu irmão, nós detonamos falsos profetas aqui. Por isso nós estudamos muito, muito, muito. Já tem uns 10, 15, 20 anos que eu venho estudando quem são esses cães e ninguém sabia. E hoje eu estou tendo a oportunidade de preparar esse DVD aqui ao vivo, sem cortes, para a gente produzir de uma forma rápida, que nós não temos muito tempo. Então, me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. De quem o rei Davi estava falando aqui? Transpassaram as minhas mãos e os pés. Foi o rei Davi que pregaram, crucificaram ele na cruz, as mãos e os pés? Jesus. Os malfeitores, esses cães, esses mal-obreiros, esses malfeitores, cercaram Jesus e transpassaram as mãos e os pés. E vai aqui, doutor Pedrosa, numa preciosidade que Deus me deu, traduzindo aqui, ó, dissipando as trevas. As sociedades secretas e a igreja paganizada, aquela igreja falsa, matou Jesus, os discípulos e os apóstolos, foi um por um. E a igreja de Cristo, na época de Cristo, não podia frequentar os templos, porque nos templos não se podia pregar o evangelho. Então ele reunia nas casas e nas ruas. Por isso Saulo ia, com a ordem dos sacerdotes, ele ia lá matar os crentes. Nas suas casas, nas ruas, nos montes, onde Jesus estava fazendo. Esse sermão era na montanha, tinha um templo enorme lá em Jerusalém. E Jesus não podia fazer essa pregação lá dentro do templo. Porque ele estava ofendendo justamente esses homens aqui, ó. Os cães que mataram Jesus. E é disso daqui que estão falando. E eles estão até hoje pedindo dízimo e oferta em nome de Jesus. Então ele continua, poderia contar todos os meus ossos. Eles veem e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Exatamente o que fizeram com Jesus. Deus estava revelando aqui o rei Davi. Aqui em torno, acho, de 500 anos, sei lá, 600 anos antes de Jesus morrer. 400 anos, talvez. Revelando o que iriam fazer com Jesus, gente. Olha que coisa maravilhosa como a palavra de Deus nos prepara para receber Jesus.
Os profetas nos mostrando que dele não seria quebrado um só osso, porque os irmãos sabem que eles quebravam as pernas do indivíduo que estava sendo crucificado para que ele pudesse morrer mais rápido, porque ele entrava em insuficiência respiratória, ele ficava com os braços altos e comprimia o tórax dele. Ele não conseguia expandir o tórax e ele morria. Ele morria por asfixia muito mais cedo. E de Jesus falaram, não, vão deixar ele sofrer, não vamos quebrar os ossos da perna dele. Ele sofreu o máximo. Você vê que interessante. Aí ele está falando aqui, o que Isaías disse, que dele não seria quebrado um só osso. Então poderia contar todos os meus ossos, estavam todos os ossos dele ali. Não tiraram, não foi quebrado um osso de Jesus. Eles vêm e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte. Pegaram as roupas de Jesus depois que ele morreu e lançaram sorte. Fica lá, quem quer ganhar esse prêmio? Quem quer levar essa medalha? Quem quer essa lança que transfixou Jesus? Até hoje, os satanistas dizem que quem vai dominar o mundo é quem tiver essa lança que transfixou Jesus. Dizem que ela estava com Hitler, e eles correram para pegar essa lança lá quando invadiram a Alemanha, os Estados Unidos. Dizem que estão com os Estados Unidos hoje, não sei. Apocalipse 22:15, o próprio Jesus agora falando, esse próprio Jesus falando, ficarão fora os cães ficarão fora, os maus obreiros ficarão fora, esses malfeitores ficarão fora, esses que não têm autoridade para pegar o evangelho e pegam, eles vão ficar fora, os cães. E quem estão junto com eles? Obviamente que vão ficar junto no inferno com eles. Vão ficar fora do reino de Deus. Ficarão fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. Eu, Jesus, estou reafirmando, está vendo? O próprio Jesus falando, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Viu quem revelou lá que os cães iam matar, crucificar Jesus? Davi. E é a resplandecente estrela da manhã. Está lá o Vaticano cantando que Lúcifer é a estrela resplandecente da manhã. Como é que pode? Eu não vi nenhum padre, nenhum católico se levantar contra isso. Só nós aqui. Não teve um pastor, não teve ninguém se levantando, denunciando isso. Só nós, novamente, irmão, de forma inédita, precisa e clara, denunciando isso aqui no Brasil. Um absurdo isso. Era para os católicos fazer uma greve, ó, ninguém vai na igreja católica nesse fim de semana, no domingo agora. Enquanto não se toma uma decisão, se nós somos de Jesus, nós temos que seguir a Jesus, não é? Você vê que mensagem linda colocada aqui, né? O próprio Jesus, eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E esse Jesus, ele fala no versículo anterior que ficarão fora os cães. Esses cães que não se deve dar o evangelho para eles. Por isso que existe tanto seminário aí, irmão, que as pessoas vão fazer a profissão de pastor. Não vão exercer o ministério de pastor, aquele que dá a sua vida pelas suas ovelhas, o bom pastor. Mas o malfeitor, as ovelhas que dão a vida para ele. Não é? Os cristãos é que morrem para que essas pessoas tenham vida. Para dar boa vida para os falsos profetas, os malfeitores, esses cães. Agora vão ver lá em Isaías, no Antigo Testamento, que isso não é novidade não, irmão. Isso não é novidade. Isaías 56:10. Eu fui um dos primeiros a divulgar isso. Fui pesquisando, e o assunto aqui tem muito mais para falar sobre os cães. Mas esse eu peguei os básicos e estava aqui começando com o sermão profético de Jesus. Não dei as coisas santas aos cães. Você tem que se repudiar com isso, você tem que ficar com raiva disso, você tem que lutar contra isso. O evangelho de Jesus é para ser entregue às pessoas dele, gente. As pessoas de Deus. Você pega um colar de pérola
da sua esposa, que ela ganhou, vamos dizer, numa atitude assim muito especial, aí você pega aquele colar, chega lá e põe numa porca, lá no chiqueiro. Vamos dizer, um colar de ouro, vai lá botar no pescoço de um porco? Não, porque você tem consciência que aquilo não foi feito para isso, que o evangelho não foi feito para falso profeta, o evangelho não foi feito para malfeitores, o evangelho não foi feito para malobreiros, o evangelho foi feito para pastores, foi feito para crentes, irmãos. Entenderam a diferença? E você não pode engolir essa, não pode engolir essa. Então, o que ele falando aqui dos cães, presta atenção, o grande profeta Isaías, que nós consideramos o nosso evangelista, né, do Antigo Testamento. Todos, olha que ele não faz exceção, todos os seus atalaias são cegos. Nada sabem. Todos são cães mudos. Não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono, da preguiça, da vaidade e de ficar em cima do muro na igreja de Laodiceia. Olha como a palavra de Deus é específica, irmão, como ela fala tão claro. Todos os seus atalaias, esses falsos profetas, esses que usam indevidamente o evangelho, não pregam, não morrem pelo evangelho, não lutam, todos os seus atalaias, os que seguem esses, eles são cegos. Eles nada sabem. Cães mudos. Você vê, qual deles que se levantou para desfazer a obra de Satanás aqui no Brasil? Esses falsos profetas, esses cães gulosos. Eles nada sabem. Você não viu Silas Malafaia com a arca da aliança na mão lá, gente? Dizendo, ó, Jesus não é o Messias, Jesus não é o Filho de Deus. Jesus está aqui, ó, ele não é o Messias, ele não é o Filho de Deus. Nós estamos esperando o Messias. Que coisa, irmão. Então, isso que a palavra de Deus está dizendo, eles são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, só falam em dinheiro, só em prosperidade. Só em prosperidade. E a gente já explicou muito isso, que Jesus disse, eu não sou servido por mão de homens, eu fiz o céu e a terra, domino sobre o céu e a terra, e não habito em templo feito por mãos de homens. Esse é o evangelho que tem que ser pregado. Eles pregam? Não. Por que você coloca azeitona na empada desses falsos profetas, como diz aí na gíria, né? Fica enchendo o baú desses caras de dinheiro e achando que você está dando dinheiro para Jesus e está indo para o céu. Você está cooperando com a obra de Satanás, irmão. Você tem que ter uma das coisas mais importantes que o crente precisa ter, é o dom do discernimento, é o dom do Espírito Santo, que vai fazer você discernir entre um espírito de erro e um espírito de verdade. Tá? Então, estes cães são gulosos, não se podem fartar. Eles são pastores que nada compreendem. Viu? No anterior disse que eles nada sabem, agora está dizendo eles nada compreendem. São pastores esses cães, são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Então, Deus disse, o evangelho não está com eles. Não vamos dar o evangelho para esses homens, gente. Aí, como você está alimentando isso? Você que está alimentando isso. Não podemos dar esse evangelho para esses homens. Então, o versículo 12, olha o que eles dizem. Vinde, dizem, trarei vinho e beberemos bebida forte, e o dia de amanhã será como este, ainda muito mais abundante. Quando chegar no final, que Jesus vai estar voltando, agora nós estamos voltando para o livro de Mateus de novo, né? No final ele vai falar de falso profeta. Aí eu vou mostrar um vídeo aí desses que afanaram o evangelho de Jesus, enchendo a cara e bebendo. Exatamente como diz aqui em Isaías, ó, esses cães gulosos, olha o que eles fazem. Eles dizem, vinde, são os preguiçosos, viu o que eles dizem? Que são cheios de sono, que nada sabem.
e todos os atalaias deles são cegos. Esses grupos, ele diz assim, vinde, dizem, trarei vinhos e beberemos bebida forte, e o dia de amanhã será como este, ainda muito mais próspero, né, vamos dizer assim, abundante. É esse. Você vê como é difícil identificar isso? Está tudo na Bíblia, irmão. É porque você não estuda a Bíblia e ninguém ensina a Bíblia. E quando a gente fala alguns versículos da Bíblia, as pessoas ficam assustadas. Porque para eles todo mundo vai para o céu. Jesus não vai mandar ninguém para o inferno. A Bíblia fala tanto do céu quanto do inferno. A Bíblia mais fala é sobre Jesus, e o segundo que ele mais fala é sobre o anticristo. E ninguém fala aí sobre o anticristo, senão você vai descobrir lá no templo onde Deus não habita, que você está diante dele. Por isso que eles não falam. Mas aqui nós falamos. O que Jesus disse, irmão? Perseverarmos na oração. Tem a referência aqui de Lucas, do Dr. Lucas, né? 11, de 9 a 13. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. Você vai pedir a quem? Jesus. Ele rasgou o véu. Ele rasgou o véu. Nós falamos direto hoje com o Pai, em comunhão direto com o Pai, irmão. Por que você vai pedir um intermediário? Se Jesus rasgou o véu, você fala direto com o Pai hoje. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. Agora você vai buscar onde? Lá nos malobreiros. Irmão, você tem que saber aqueles que estão seguindo a palavra de Deus, que estão vivendo o evangelho, irmão. Desses que estão aí na mídia, irmão. Qual deles? Estão tudo fora do que Jesus falou. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho dará uma pedra? Poxa, como é que um filho da gente vai pedir um pão, a gente vai dar uma pedra? E você acha que se você pedir a Jesus alguma coisa, ele não vai te dar? Então, e qual entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? Eu não conheço ninguém que teve coragem de fazer isso. E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Eu não conheço isso. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. Pois é, irmão, o Senhor Jesus, ele falando ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, 21, 22, quando Saulo, o ex-maçom, né, Paulo chega ali em Atenas, viu quase 5.000 ídolos naquela cidade. Aí ele olha e vê lá no cantinho um Deus desconhecido. Esse Deus que nós cultuamos e conhecemos aqui, esse Deus nosso é desconhecido, irmão. Da Igreja Católica, da Batista, dos Espíritas, dos batistas, dos presbiterianos, dos metodistas. Esse Deus que nós pregamos e conhecemos, esse Jesus, ele é desconhecido deles. É totalmente desconhecido. Maçonaria, então, tem ódio desse Jesus. Mataram ele, persegue a igreja dele. A igreja paganizada faz isso o tempo todo. Agora você vê aqui, olha. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, Deus nos orienta, nós falamos essa semana, para amar os nossos inimigos. Nós temos que fazer, a maçonaria já diz o lema dessa, não, tudo para os nossos irmãos, nada para o nosso inimigo. O nosso inimigo, a lei. Não, é uma coisa satânica. E Deus manda a gente fazer todas as coisas assim, nesse sentido. Se nós que somos maus, somos humanos, pecadores, um filho nosso pede um pão, nós não damos uma pedra e nem uma serpente para ele. Nós damos pão, ele vai, quanto mais eu. Então esse Jesus que desconhecido lá, ele disse, eu não habito em templo feito por mãos de homens, eu criei o céu e a terra e domino sobre o céu e a terra, eu não habito em templo feito por mãos de homens, eu não sou servido por mãos de homens, mas sou eu que vos dou
todas as coisas, inclusive a respiração e a vida, irmão. Inverter a verdade de Deus em mentira. É nós que sustentamos Jesus, senão ele morre de fome lá no céu. Para com isso, gente. Que vergonha, que maldade. Pegar o evangelho, destruir o evangelho, esses maus obreiros. Você vê como é claro. Por isso que o nosso Jesus, nós pregamos aqui, é desconhecido deles. Eles só conhecem Jesus para pedir dinheiro em nome de Jesus. Para vender a Bíblia, o Evangelho, em nome de Jesus. E Jesus não recebe nada disso, é óbvio. E as pessoas que entregam para eles, acham que estão entregando para Jesus e vão para o céu, porque pagaram essa indulgência. Não é não, irmão. A igreja de Cristo sempre ajudou uns aos outros, irmão. Sempre ajudou uns aos outros. Era um só corpo, uma só carne. Tá? Então, portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-vos também. Então, vamos pregar o evangelho, gente. Aí ele explica, ó, lá depois de falar todas aquelas coisas bonitas do Sermão da Montanha, agora vocês comigo, vocês vão ter uma vida fácil, muito tranquila. Falou, não, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Isso que é triste, saber que a maioria das pessoas estão no caminho largo, no caminho fácil, da prosperidade. E o justo, irmão, ele vive pela fé. O justo viverá pela fé. Esse que é o trabalho bonito que Deus faz. Esse que é o trabalho. E Jesus orientando, olha, ele não falou mentira, não. Não, vocês veem que a maioria, todos vão ficar comigo, eu sou vencedor. Olha, todas as pessoas do Satanás não vai ganhar nenhum desses para vocês, não. Jesus podia ter enganado o povo todo ali. E falou, não, olha, comigo vão ser poucos que vão caminhar comigo pela porta estreita. Agora, o caminho da perdição, vão ter muitos caminhando pelo caminho da perdição, pelo caminho largo. Isso que ele falou aqui para a gente, não é? E vamos continuar aqui, para a gente chegar no falso profeta, né? Na continuação dos cães. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Pronto, está aí o que nós falamos. O nosso Jesus é desconhecido da maioria. São poucos que encontrem a porta estreita. E ele diz que lá são muitos que caminham no caminho largo. De novo, irmão, essa coisa que diz aí a mídia da maçonaria para enganar as pessoas, porque no Brasil tem 30 milhões de evangélicos, ou não sei o quê. Irmão, tem 30 milhões de membros de templos onde Deus não habita. E tem os outros não evangélicos que estão na maçonaria ou na igreja católica habitando dentro dos templos que Deus também não habita. Então, o nosso objetivo é investir no homem, no ser humano, gente. Você vê quanto que nós lutamos aqui no Brasil, desaparecer 50 mil menores por ano aqui no Brasil. Nós lutamos, nós conseguimos em nome de Jesus, sem ajuda direta de governo, de religião nenhuma. Só os crentes sinceros com o joelho no chão e denunciando, fomos para ruas, colando cartazes, Halloween é satanismo, Brasil, país cristão, o ex-bruxo tio Chico dando entrevista aqui para a gente, mostrando como ele sacrificou tantas crianças para essas pessoas aqui do Rio de Janeiro, do Brasil. Considerada a elite, as pessoas que ocupam os cargos mais importantes aqui no Brasil, na televisão, participando da covardia de matar crianças e matar com requinte de crueldade. Então nós conseguimos reduzir isso para menos de 1.000 crianças por ano, porque nós valorizamos essas crianças, que elas são templos do Espírito Santo. Agora, vou gastar dinheiro para construir templo onde Deus não habita, irmão? Nós temos que investir no ser humano, nas crianças, nos adolescentes. Nós estamos fazendo campanha contra as drogas aqui, irmão. No Brasil desaparece, uma estatística, deve ser muito maior, 50 mil menores, a maioria menores, né, por ano, só por consequência das drogas. Irmão, legalizaram tudo quanto é tipo de droga no Uruguai. Você pode plantar, pode fazer tudo. O governo que fatura. Lá nos Estados Unidos, várias cidades já estão. Na Holanda, você já pode produzir em casa, pode. Aí você chega, tem cocaína de várias formas, tem maconha, em vários tipos de coisa.
em comprimidos, em cápsulas, em cigarro grande, pequeno, em perfumes e não sei o quê. Irmãos, imagina quando você entrar no avião, nesses próximos dias, já nos dias atuais, se aquele piloto cheirou cocaína, fumou maconha, como é que esse cidadão pode conduzir esse avião? Quem vai dizer que ele não cheirou? Como é que vão diagnosticar? Foi liberada a bebida, irmão? E agora os bafômetros? Os acidentes de carro que tem com álcool, irmão? Mesmo controlado agora, eles liberam, depois vão controlar. E agora, como é que eles vão controlar o crack, a maconha? O Brasil já é o maior consumidor de crack do mundo, irmão. As drogas são armas de guerra. Porque para destruir o templo do Espírito Santo. E eles estão investindo para construir templos. Você não vê nenhum pastor desse falando contra as drogas, nem Silas, nem Bispo Macedo, nem Guilherme, nem Cunha, porque isso dá dinheiro para eles. Vocês entenderam agora o que é esses cães, que eles não têm direito de pegar esse evangelho e falar em nome desse evangelho? Esses cães gulosos, Deus proibiu, não deis aos cães as coisas santas. Está aqui o jornal que eu peguei de novembro agora, aqui no Rio de Janeiro, o Extra. Os traficantes de Jesus expulsam lá dos morros os espíritos, os macumbeiros, traficantes de Jesus. Novembro, a capa da Playboy, uma crente de Jesus, irmãos. E a palavra de Deus fala aqui, vai mostrar que ele fala que esses que não falou, os cães e os que se prostituem, o lugar deles é no lago de fogo, enxofre, que nunca cessa. Entenderam? Como a palavra de Deus é perfeita? Vamos, irmãos, ficar no conhecimento dessa palavra de Deus. É muito, muito boa essa mensagem, né? Agora, nós vamos chegar aqui, então, nos falsos profetas. Para a gente caminhar no nosso tempo, que se é um DVD, não pode demorar muito tempo, né? Então, tudo isso que ele falou, esses cães, são o quê? São os falsos profetas, os falsos pastores, que pregam o falso evangelho. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, porque vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Eles vão até vós. E você vê, você aceita, você concorda com isso, e acha isso tudo natural, normal. Interessante, né, irmão? Você é conivente, participante com isso. E a gente mete bronca aqui, prega a Bíblia contra eles, e a igreja deles, ficam nervosos comigo. Ótimo, é galardão para mim diante de Deus. Estão me batendo por aquilo que Jesus falou? Ótimo, eu quero apanhar sempre por aquilo que Jesus falou. Pode mandar chumbo grosso. Eu quero receber isso em galardão, não vou receber isso em dinheiro, não, em almas. Mudamos a história da igreja no Brasil, nós já mudamos. Já tem aproximadamente, se for ver a estatística do IBGE, mais de 10 milhões que abandonaram os templos onde Deus não habita. Primeira pergunta, você chega no templo, pergunta, por que Deus não habita em templo feito por mãos de homens? O meu Deus hoje é o Deus desconhecido, porque ele não habita aqui no templo de vocês, fala isso para eles. O meu Jesus está aqui na Bíblia, não é no ensino paganizado, não, desses mal-obreiros. O meu Jesus, ele é desconhecido de vocês, porque ele não habita nos templos de vocês. Agora, as crianças, irmãos, os jovens, os seres humanos, a maçonaria controla todas as guerras no mundo. O tráfico de drogas, as armas e as religiões. Onde entra Jesus nessa história aí, gente? Então, fora das religiões, este livro aqui, a Bíblia Sagrada, não tem nome de nenhuma religião. Para nós não tem a menor importância a sua religião. Isso não conta para nós nem para Deus. Isso não vai contar. Você chegar no céu, minha religião é tal, minha religião é espírita, minha religião é tal. Ele vai querer saber se você viveu e pregou esse evangelho verdadeiro. Isso que ele vai querer saber de você. Então, ele
diz aqui, acautelai-vos, porém, como em Filipenses o apóstolo Paulo disse. Ele diz, para ter cuidado com esses falsos obreiros. Que você anda tranquilo, que o falso obreiro diz, olha, agora nós vamos à Arca da Aliança. Aí vai o Bispo Macedo, Silas Malafaia, todo o povo que canta aí na TV Globo, esses pseudos evangélicos, com a arca na mão. E Jesus mandou? Não. A palavra de Deus proibiu. Quando Jesus veio, cumpriu-se a arca, é um documento vencido, rasgado. Jeremias 3,16, Jesus disse, a palavra de Deus disse que quando Jesus nascesse, que ele frutificasse, naquele tempo, que ele nascesse, ele frutificou, ele nasceu, né? Nunca mais chamarás a arca do Senhor, nunca mais a visitarás, nunca mais a farás outra, nunca mais sentirás saudade. Está todo mundo com saudade da arca lá. Silas Malafaia, o sabichão do evangelho do Brasil. Aqui, ó, estamos falando dele. Bispo Macedo, desses homens. Porque eles ficam tão cegos quando eles veem uma oportunidade de ganhar dinheiro no nome de Jesus. Vê o Mike Murdock que ele trouxe aqui. Vê o vídeo que nós legendamos e colocamos ali. O Mike Murdock, que homem é esse? São lobos devoradores, eles nunca se fartam, são cães gulosos. Porque seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Não, né, irmão? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Eu disse que quando eu escrevi aquele manifesto em defesa da Igreja de Cristo, em 2005, eu vi que os estados mais violentos do Brasil eram Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. E fui pesquisar quais eram os estados mais evangelizados do Brasil. Exatamente. Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Depois vinha Minas e outros lugares. Eram os mais violentos. Que evangelho é esse que não dá bons frutos, irmão? É o evangelho que está ligado ao tráfico de droga, o evangelho que está ligado ao tráfico de armas, o evangelho que está ligado à corrupção, o evangelho que está ligado às guerras, à maçonaria. Como é que isso pode dar bons frutos, gente? Então, onde que esse evangelho chega, está o fruto dele. É violência, é guerra, é morte, prostituição, sacrifício de criança. Então, isso aqui no Brasil, irmão, você imagina no mundo como isso está. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Qual o fruto, irmão? Olha o resultado disso, desses homens que estão aí. O R.R. Soares saiu lá do Espírito Santo, era um comerciante, aí continuou no comércio do Evangelho. Criou quem? Bispo Macedo. Bispo Macedo criou quem? Valdomiro Santiago. Que frutos esses homens produzem, irmãos? Olha aí os frutos deles, dos trabalhos dele. O cara ligado à maçonaria, aqui ó, vendendo a colher de pedreiro. Nós mostramos, irmão, outro estudo, como nós fizemos esse dos cães, nós fizemos, e eu vou ver se eu faço aqui, repito esse estudo, da forma que nós estamos fazendo hoje, os cães gulosos. Os cães gulosos. Eles nunca se fartam. E eles são os construtores. A Bíblia tinha 20 versículos na Bíblia falando sobre construtores. Eu perguntava, vocês sabem quem são os construtores? Ninguém, irmão. Eu perguntava, vocês sabem quem leva o ramo ao nariz? Ninguém. Eu percebi, pelo amor de Deus, ninguém sabe Bíblia nesse país. Silas Malafaia não ensina a Bíblia, Bispo Macedo, nenhum Papa, ninguém ensina a Bíblia, irmão. Está lá no funeral maçônico, a coisa mais violenta, que enche a terra de... a coisa mais violenta, uma abominação, está dentro da casa do Senhor, do templo onde Deus não habita, que estão os adoradores do sol, esses que levam o ramo ao nariz. Aí foi lá em São Paulo, na RIT TV, o Abimael, ex-maçom grau 33, explicou esse é o funeral maçônico. Enquanto os maçons vão dando volta em torno do caixão, ele pega o ramo de acácia, leva o nariz e volta com esse ramo de acácia lá dentro do caixão de novo.
Deus disse, esses mesmo que gritem em alta voz em meus ouvidos, eu não os ouvirei. Eles me irritam e enchem a terra de violência. Aí você pega os livros todos aqui, mostra todo o sistema religioso, junto com a maçonaria, o tráfico de droga, as guerras, todos. E pega qualquer líder religioso aqui do Brasil, se fala alguma coisa contra o tráfico de droga. Olha aqui, esse volume. O segundo volume fala que a maçonaria controla todas as religiões, esse segundo volume. E o terceiro volume, semelhante a esse, também em torno de 200 páginas, mostra que a maçonaria controla o tráfico de droga no mundo inteiro. Explicitamente, desde 1800, com a Sociedade Caveira e Osso, o Skull and Bones, lá na Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, fundada por William Huntington Russell, com dinheiro do ópio, em 1800. E está o crente metodista, o Bush, lá, participando disso. Legal, né? Mais um crente. É isso que está aí, irmão. Cadê o evangelho, gente? Cadê o evangelho que é pregado? Então, por isso que Deus disse, este evangelho não pode ser entregue aos cães, irmão. Nós estamos lutando para isso, para tirar esse evangelho da mão dos cães. Vocês têm que ver que esses cães, eles são assassinos, são ladrões. Em João 10, esse mesmo Jesus aqui do Sermão da Montanha disse para eles vieram para matar, roubar e destruir. Deus estava falando desses cães, desses mercenários, em João 10. Ele não estava falando isso para a prostituta, para os ladrões, para os assassinos, para os bêbados, para os homossexuais, não. Ele estava falando para os pastores mercenários, esses cães gulosos que nunca se fartam. Aí daí você achar que todo mundo que monta um templo, põe uma igreja lá, põe uma Bíblia embaixo do braço, sai pulando, falando o nome de Jesus, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Meu irmão, tem que ter discernimento. Conhece ou você é ignorante, cara, você não sabe ler, não sabe entender, não tem discernimento de espírito para ver as atrocidades que se pregam em nome de Jesus. Se Jesus disse que não habita em templo feito por mão de homem, eu não vou ficar frequentando o templo. Eu vou nas casinhas pequenas, nos galpões pequenos, aqui no subúrbio, onde os pastores têm lá 10, 20, 30, 40 membros, uns passando fome, outros necessidade, perseguidos. E os maçons querendo comprar o templo deles, oferecendo dinheiro. Ó, porteira fechada, quanto é que você quer aí nos seus 50 membros? Irmão, lá em Campo Grande, aqui, o Daniel Malafaia, eu vi fazendo com um pastor lá, ele chegou aqui horrorizado, cara, na igreja em Campo Grande. Aí disse, nós não somos maçons, nós não somos cães gulosos, nós pregamos o evangelho de Jesus, gente. Pelo amor de Deus, ajude-nos a denunciar isso, irmão, a pegar o evangelho de novo para a igreja de Cristo, irmão. Tirar o evangelho da mão desses homens. Então, a primeira coisa, você tem que mostrar que eles não são pastores, são maus obreiros. Jesus mandou você fazer isso, não dê o evangelho para os maus obreiros. Você pega o Silas Malafaia, Mike Murdock, Bispo Macedo, Guilhermino Cunha, Manuel Ferreira, que faz pacto com o Messias reverendo mundo. O nosso Messias Jesus disse que não é para fazer isso. Aí de 3.000 falsos profetas na igreja, na maior assembleia que se chamam de Deus, do Manuel Ferreira, fazendo pacto com o Messias. Ele morreu, o Messias. Cadê o Messias? Chama ele para ressuscitar agora. Meu Jesus ressuscitou o terceiro dia, em nome dele, expulsa demônio e cura os enfermos. Cadê? Eu quero ver expulsar demônio em nome de reverendo mundo. Vai lá, expulsa demônio em nome do grande arquiteto do universo. Vai lá. Irmãos, esses caras se apoderaram do evangelho de Deus e você aceita isso. Você acha isso normal porque você é um inconsequente como eles. Um covarde. E os covardes não herdarão o reino dos céus. Está lá em Apocalipse, acho que é 21, versículo 4. Graças a Deus. No céu só tem homem corajoso, como foi Paulo, como Daniel, como Isaac, Jeremias. O povo corajoso de Deus, gente. Jonas. Lá no lugar do céu não é para covarde, não. Covarde é no inferno. Então, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Aqui, ó. O que é que eu preciso dizer mais? Olha os frutos desses homens. Olha a qualidade do evangelho que existe aqui nesse país, gente. Olha o evangelho. Então aí vem Jesus e diz, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus, quando estava lá perdido, com 12 anos de idade, entra no meio dos doutores da lei, já discursando lá,
Aí vieram os pais dele, foram embora, esqueceram de mim. Jesus ficou para trás, aí voltaram lá. Ó, Jesus preocupado já com a obra dele. Jesus, os teus pais estão aí fora, tua família estão te esperando ele ali. Aí ele repete o que ele falou aqui, ó. Os meus pais, os meus parentes, são aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Não era a vontade de José que estava aqui na terra. Ele já deixou isso muito bem claro aos 12 anos de idade. Então, meu irmão, nem todo que se diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus e não é digno de tocar nesse evangelho. Não são dignos de tocar nesse evangelho. Nós temos que proibir essas pessoas de falar do evangelho. Igual lá o Vaticano está lá adorando Lúcifer, falar em nome de Jesus na Igreja Católica, isso é um absurdo, irmão. Cheio de ídolos. Cheio de ídolos, participando de todos os assassinatos da Primeira Guerra Mundial. A Igreja Católica foi beneficiada e ganhou o Vaticano. Na Segunda Guerra Mundial, patrocinou Hitler e saiu com tantos ouros lá pelo caminho das ratazanas por dentro da Itália, lá do Vaticano. Essa é a Igreja de Cristo, irmão. Jesus nunca matou e nunca mandou matar ninguém. Os amigos de Jesus, da família dele, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está no céu. Não são aqueles que dão dinheiro para ele, não. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Esses cães todos aí e aqueles que estão junto com eles vão perguntar para Jesus. Jesus já sabe, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe passado, presente e futuro. Ele já sabe o que eles vão perguntar para eles. Vão chegar lá cheio de coisa. Mas Jesus, eu arrecadei tanto dinheiro para o Senhor. Eu fiz tanto templo lá. Jesus, mas para que isso? Eu não recebo, não sou servido por um monte de homens. Não habito em templo de monte. O que mais vocês fizeram? Ah, eu participei da maçonaria, nós participamos de muitas mortes, muitas guerras, do tráfico de droga. Nós montamos um grupo lá no Morro do Rio de Janeiro, os traficantes do Senhor Jesus. Nós conseguimos lá, os traficantes, vender droga para o Senhor Jesus. E eles vão dizer, Senhor, Senhor. Como diz aí na televisão. Então lhes direi abertamente. Jesus era maçom, irmão. Olha aqui, essa palavra, abertamente. Jesus falou alguma coisa secretamente? Ele falou abertamente. Ele avisou os profetas falaram para a igreja dele e os deles souberam entender. Mas em João 18, 20, quando ele estava no Sinédrio, que ia prender Jesus, eu divulguei muito esse versículo, que dizia que Jesus era da sociedade secreta, ele era maçom, que era não sei o quê. Aí ele disse o seguinte, eu sempre reuni nos templos e nas sinagogas, onde os judeus se reúnem, e sempre ensinei nesses templos. E tudo falei abertamente, e nada disse oculto. E aqui Jesus, naquele dia, vai falar abertamente, como nós falamos aqui abertamente. Aqui quem gostar de ouvir o evangelho vai gostar, quem não gostar, estou me lixando, meu irmão. Vai lá, tem muitos falsos profetas aí, não é esse o problema. Quer ouvir aqui que os falsos profetas falam, você nunca vai ouvir. Que a gente vai mandar brasa mesmo. É Bíblia, é Bíblia, é Bíblia. Quer adorar homem? Vai adorar homens. Aqui nós só adoramos Jesus. E nós temos só compromisso com Jesus. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Entenderam? Quem são esses cães que Deus pede para a gente preservar o evangelho? Não dá este evangelho para esses cães? Para os cães? Cães não é prostituta, não é ladrão, não é assaltante, são pastores, irmãos. Mercenários, falsos profetas, que se apoderaram do evangelho e dizem que são de Jesus. Então nós temos que tirar a máscara desses falsos profetas. Por isso, nosso site é sincero, sem cera, sem máscara. A sincera igreja se manifesta, e para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Aqui nós não vamos botar azeitona na empada do diabo, não. E nem alimentar sonhos de falso profeta e de falsos crentes. Vão se refugiar no inferno, se não querem ouvir a palavra de Deus, seguir Jesus. Larga, deixa tudo.
Quem não deixar pai, mãe, mulher e filho, e templo, e dinheiro, e ídolos, sei lá, os seus ídolos aí, não é digno de mim, disse Jesus. Devemos ouvir e cumprir as palavras de Jesus. Então ele já disse tudo que a gente tinha que fazer. E agora no final, que está repetido no Lucas 6, 46, 49. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, semelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Agora ele está falando isso para os que estiverem à sua direita, para as ovelhas, para os cordeiros. Até então ele estava falando para os bodes que estão lá na esquerda. Né? Vai dizer, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Mas Jesus estava lá na televisão, fez aquele templo grande lá da Universal, da Mundial. Você não frequenta aquilo lá? Você acha que Jesus vai dizer, eu nunca te conheci, mas eu sou Valdomiro Santiago, aqui é o meu chapéu, você não comprou meu chapéu não, a minha meia abençoada, a minha colherzinha de pedreiro da maçonaria que matou o senhor, lá você não comprou não, eu sou Valdomiro Santiago, você não me conhece não. Jesus vai dizer, eu nunca os conheci. Eu nunca. É isso a palavra de Deus. Repetindo, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Quem é a rocha que a igreja de Cristo está edificada? Rocha é pedra. O profeta Daniel diz que quando terminar esse período do barro e ferro que nós estamos vivendo agora, exatamente 476 depois de Cristo, acabou o Império Romano. Então nós estamos vivendo o Império do barro e do ferro. O Império do barro e do ferro. O Império não. O período. O Império não existe mais. O Império Romano foi o quarto e último. Acabou. Então nós estamos vivendo 1538 anos de barro e ferro. Ou seja, o barro representando a sociedade secreta. Esse bode Bafomete, que a palavra de Deus diz lá em Apocalipse 13, 11. E vi emergir da terra de Israel. Você vê que todo sistema que está relacionado à sociedade secreta são esses sionistas, né? Esse sionista. E vi emergir da terra, né? Que ele fala aqui, ó. A segunda besta. Ela emerge da terra. Olha aqui, ó. Sionista, da sinagoga de Satanás. Tá? Ela tem 2 chifres. Parece com cordeiro. Ela parece com cordeiro, mas é bode. E fala como dragão. É Satanás. Olha aqui, o Deus da maçonaria. O bode, que ele vai botar para a esquerda, vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O que você não entende da palavra de Deus? O que não é claro para você entender? O que você precisa de mais lucidez do que isso? E desceu a chuva, não é? E desceu a chuva, e correram os rios e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, aqui está dizendo, ó, esse que ouve e as pratica, não é? Tá? Ó, aqui em cima, ó, que ouve estas minhas palavras e pratica, ele vai assemelhar a pessoa que foi edificada sobre a rocha. Jesus, a pedra principal de esquina, que não foi esculpida por mão de homens, diz lá em Daniel. Ela virá agora e vai bater no pé dessa estátua de Nabucodonosor e vai esfarelar o barro e o ferro. O ferro é a continuação do Império Romano, daquele sistema pagão, daquela igreja prostituta que se alimenta do sangue dos mártires de Cristo. Apocalipse 17, acho que versículo 6. Essa que se alimenta do sangue dos mártires, dos profetas de Jesus. É o
ferro, que está aí a continuação do Império Romano, os pés de ferro que nós estamos vivendo. Então, barro e ferro. Então, vem Jesus, essa rocha, essa pedra principal de esquina, bate agora nos pés de barro e ferro das 10 nações do mundo. Nenhuma domina sobre a outra, as 10 nações. Jesus vem e bate em cima desse ferro e desse barro e acaba com eles e arrebata a igreja de Cristo. A Bíblia tem 20 versículos falando sobre os construtores. E todos eles falam a mesma coisa. O que são os construtores? Eles rejeitaram Jesus, a rocha, a pedra principal de esquina, a pedra angular. Ela foi rejeitada pelos construtores. Qual o nome da maçonaria? Construtores. Qual o símbolo dele? Esquadro, compasso. Ó, o irmão está mostrando até aqui, o irmão Lincoln, ó. Olha o esquadro aqui e o compasso. Está aqui, embaixo. Aqui. O irmão pode ver aqui, que está participando conosco aqui. Ó. O esquadro e o compasso aqui. Ó. São os instrumentos dos construtores. Eles rejeitaram Jesus, a pedra angular principal de esquina. E quando os maçons descobriram isso, irmão, comecei a ganhar muitos maçons para Jesus. Que pessoas estavam lá enganadas, porque viam o Silas Malafaia, Bispo Macedo, Guilhermino Cunha, Billy Graham, achavam que aquilo tudo não eram cães gulosos. São cães que se apoderaram do Evangelho. Deus não deu esse Evangelho para eles, se apoderaram e adulteraram esse Evangelho. E pregam outro Evangelho dos templos onde Jesus não habita. Nosso Jesus é desconhecido, esse Jesus do apóstolo Paulo. Eles adoravam Jesus nas casas, nos lares, como nós estamos adorando aqui agora. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. A pedra principal de esquina, que o ex-maçom Paulo, ele disse: hoje eu sou o sábio arquiteto. Quer dizer, ele era o arquiteto ignorante. Que eles chamam o Deus dele o grande arquiteto do universo. Esse Satanás, esse bode aqui, que eles chamam que é o Deus da sabedoria. Ele disse: hoje eu sou o sábio arquiteto, eu construo o fundamento que é Jesus Cristo, e ninguém pode pôr outro, e vem as outras pessoas e constroem em cima desse fundamento. O fundamento é Jesus, não é bode Bafomete. Tá? Então ele é a rocha, a pedra principal de esquina, rejeitada pelos construtores. Você não vê um artigo, irmão. Estão desesperados. Hoje eu vi um vídeo do Davi Miranda, da Igreja de Deus e Amor, falando que maçonaria é coisa do diabo e que não sei o que. Sei lá, estou esperando. Será que ele se converteu? Nunca falaram, porque agora o povo está abandonando esses templos, que sabe que Deus não habita lá, estão desesperados. Porque o povo não quer onde está o bode, o povo quer onde estão as ovelhas, onde tem Jesus. Então estão abandonando os templos, estão ficando desesperados, irmão. Davi Miranda aí, e falando: olha, o Espírito Santo me falou que quem sair da minha igreja vai morrer. Estão desesperados, irmão. Ó, nunca falaram contra a maçonaria, contra o bode. E nós aqui devagarinho, irmão, sendo perseguidos, odiados por todo, igualzinho à igreja primitiva. O que eu vivo, o que eu passei, o que eu passo é exatamente o que os discípulos da igreja de Cristo passavam. O que o doutor Lucas passava, o doutor Pedrosa passa hoje. Você vê, nós fizemos 4 programas na Rede TV, o maçom Silas Malafaia foi lá e fechou o programa e disse que ele não é maçom. Como é que pode, irmão? Um mentiroso desse? Nós lemos agora há pouco. Ficarão fora do céu os idólatras, os homicidas, os ladrões, os cães, os que se prostituem, os que amam e cometem a mentira, irmão. Como é que uns homens desses podem ir para o céu, irmão? E essas pessoas que você está ouvindo, você tem que ouvir, é Jesus, a palavra de Deus. Você vai pegar e vai estudar lá. 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua igreja a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Dizer assim, caiu o barraco, né, meu irmão? Caiu, e agora? Só tem uma forma de levantar seu barraco, é Jesus. E o que você vai fazer agora? E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. A multidão se admirou
da sua doutrina. Ele concluindo esse discurso. Porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Que pena. Acabou o Sermão da Montanha. Vimos os capítulos 5, 6 e 7. Irmão, até aquele ignorante do Obama falou que a Bíblia está cheia de coisa que não presta, que não sei o que se aproveita. É só o Sermão da Montanha. Aquele ignorante do Obama. Aquilo diante de Deus é nada, irmão. Vocês não pode ser alguma coisa diante de Deus, aquilo é zero, zero, não tem nada. Vai chegar diante do tribunal, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Simplesmente a condenação deles será muito maior, porque o pecado deles são muito grandes. Agora você vê tudo isso, irmão, batendo com Isaías, com Jeremias, com Filipenses, com Apolo. Toda a Bíblia é um conjunto de livros, tudo formado direitinho. Então, vou botar agora para os irmãos verem. Deixa eu fazer um negócio aqui, um pouquinho, que é meio complicado. Deixa eu ver, eu vou adicionar aqui um vídeo. Espera aí. Adicionar. Deixa eu ver aqui. Espera aqui. Então, para vocês verem, aprenderam quem são esses cães? A palavra de Deus fala. Quem são esses cães? Eles nada sabem, não é? Eles só querem ficar dormindo, né? Gostam do sono. Deixa eu ver aqui. Vídeos. Eu tinha até separado aqui, irmão, mas depois. Projetos. Agora aqui. Deixa eu ver aqui. Michel. Aqui. Cadê o vídeo aqui? Esse vídeo que está aqui não é em FLV. Tá vendo aqui para rodar? Deixa eu ver. Eu tenho uma outra forma. Eu tenho até esse vídeo aqui em FLV, só que não estou achando agora. Eu vou botar aqui para a gente encerrar só esse vídeo. Eu vou botá-lo aqui na tela. Espera aqui. Só um minutinho. Estão aqui os vídeos. Mas tanta informação, irmão, tanta matéria que eu tenho aqui. Eu tenho tudo organizado, irmão. Mas é tanta coisa, graças a Deus. Tanta informação, e tudo isso a gente levando para o povo de Deus, né? Deixa eu ver aqui. Aqui encontrei o vídeo. Vou botar em HD. Tá? Vou até copiá-lo e botar lá na tela. Copiar. Espera aí. Prontinho. Vou botar aqui. Colar. Agora eu vou desligar aqui a nossa televisão. Deixa eu ver aqui. Agora vamos botar o nosso vídeo aqui. Espera aí, já vai entrar na tela agora. Opa. Ai, cadê o vídeo? Tem que abrir com os media player. Pronto. Agora vou botá-lo aqui na tela. Já vai entrar, tá, irmão? Desculpa aí o atraso, mas é muita coisa aqui que nós temos para fazer. E eu tinha separado esse vídeo, mas ele
ele só roda ali dentro da tela em FLV. Mas eu tenho o meu jeitinho aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Espera aí que eu vou botá-lo agora. Espera aí. Espera aí. Agora eu vou adicionar screen. Meio complicado isso daqui. Pronto. Deixa eu ver aqui. Ai, vídeo. Deixa eu rodar aqui. Tcham, tcham, tcham. Irmão, espera aí. Deixa eu voltar aqui. Pronto, agora vai. Vou tirar isso daqui. Botar a câmera. Pronto. Agora vou compartilhar a tela. Pronto. Deu o vídeo aqui. O vídeo não está aparecendo aqui na tela, irmão. Coisa terrível. Tá o Hangout. Aqui. Achei o vídeo aqui. Pronto. Demorou, mas saiu. Então nós estávamos falando aqui de falso profeta, né? Então vamos ver aqui o vídeo. A religião evangélica proíbe beber vinho. É ou não é? Ah, o vinho. Não é assim? Pois eu bebo vinho. Eu bebo um cálice de vinho. Mas, às vezes não bebo, às vezes bebo. Isso depende do momento. Amém, pessoal? Amém? A religião proíbe beber cerveja. Eu bebo cerveja. Quando eu estou com vontade, eu bebo cerveja e acabou. E quem é que vai me dizer para não beber? Quem é que vai me dizer que eu não beber? E sabe por que eu bebo? Porque a minha consciência não desaprova. Amém, pessoal? Aí Paulo fala, e daí? E daí? Pô, dá até samba isso. E daí? E daí? E daí? E daí? É isso aí. Não, daí. A prostituta dá, e daí? A prostituta já tô tudo de Deus. E daí? Acabou. Eu vou te dar um samba legal pra caramba. Aí, quem comenta com o Marcelinho. Marcelinho tá logo. E daí? Daí. Ela conspiração. E daí? Eu bebo vinho, e daí? É igual o homem. E tem que.
bolinha ali que só. Eu vi, claro. Eu pego, ele cachaça dentro daí. E daí? Dessas palavras sujou. Eu não falo que eu discuto com o bicho daí na hora da oração. Primeiro, quando a pessoa estava aparecendo, não dava para ouvir nada, que o bicho estava aqui, e a pessoa falando. Aí na hora da oração, eu falo, ó Deus, agora diz, queima, agora se você estava brincando, o bicho estava falando, e aí? Foi lá da Record, né? Tira essa capa de ovelha e mostra logo que és louco, pois a igreja é santa e o povão não é bobo. Não é não. Tira essa capa de ovelha e mostra logo que és louco, pois a igreja é santa e o povão não é bobo. Não é não. Irmãos, então, consideramos aqui encerrado o nosso vídeo, né? Agradecemos a participação dos irmãos e esperamos em breve rever os irmãos, e sempre com esse propósito de estar aqui, de servir a Igreja de Cristo, né? Eu quero então encerrar o vídeo para não dar mais tempo, né? Nós já acabamos aqui o vídeo. Então, quero agradecer aos irmãos e tenham todos uma semana muito abençoada e que nós possamos viver todos esses dias na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Porque Ele reina e vive para sempre. E não temos que temer mais esses falsos profetas, não, irmão. Chega dessas coisas todas, já passou, cansou, e nós vamos tentar, irmão, levar esse evangelho para Jesus como ele nos tem passado, né? Um evangelho que cura, que salva, que liberta, né? O evangelho de Jesus. Nós queremos pedir aos irmãos que estejam conosco. Amanhã o nosso irmão Marcelo estará apresentando o programa sobre o catolicismo, não é? E nós queremos convidar todos vocês para estarem conosco a partir das 21 horas, 21h30. Ajude a divulgar esse trabalho. Esse aqui nós vamos recortar para nós fazermos um DVD, né? Então foi dada a mensagem, que Deus abençoe a todos vocês, e em nome de Jesus nós nos despedimos agora, e pedimos que o Senhor possa abençoar toda essa igreja. Tivemos uma frequência muito grande aqui, e agradeço a todos os irmãos, tá? Que Deus
possa guardá-los e protegê-los, e conseguimos terminar dentro do nosso horário, né, 23h49, que é um DVD para não ficar muito longo. Os irmãos podem pegar isso, copiar e fazer esse DVD e passar aí para adiante. O assunto é muito pertinente, muito bíblico, e nunca você vai ouvir falar desses assuntos dentro de qualquer tempo. Nunca você vai ouvir falar desse assunto dentro de qualquer tempo, da forma clara e objetiva como nós sempre falamos, ou seja, da forma que Jesus falava, tudo abertamente. Não é? Então, muito obrigado pela participação de vocês, e continuem sendo esse crente fiel, esse crente que está mudando a história do Brasil. Não é? Eu sou muito feliz porque eu sei que vocês estão trabalhando, estão testemunhando e estão servindo a Jesus. E Jesus vai recompensar o Brasil por cada vida de vocês. Porque ele diz, quando o meu povo se arrepender dos seus pecados e se virar diante de mim, então virei e sararei a sua terra. Você que ama esse Brasil, está lutando contra o sacrifício de criança, contra o número de jovens que estão morrendo de drogas, aí, o número de pessoas que estão roubando os hospitais públicos, as escolas públicas dessas pessoas, nos ajude. Você que é uma pessoa do bem, uma pessoa de valor, uma pessoa que ama o próximo, que acredita que o amor pode mudar tudo isso, e o amor de Deus, então chegue sempre conosco. Nós somos pequenos, mas Deus sempre usou Noé mais 7 pessoas, um grupo pequeno. Usou Jesus mais 12 pessoas. E agora no tempo ele disse que seria como nos tempos de Noé. Então ele vai nos usar um grupo pequeno, mas para fazer a diferença. Tá bom? Muito obrigado a vocês. Estejam sempre em oração. E não esquecendo que Jesus é a pedra fundamental de esquina. E não olhem para esses cães. Vão tirar a máscara dele para ver se tira o evangelho da mão deles. Para eles pregarem realmente o que eles pregam. É luciferiano, como eles já estão pregando no Vaticano. Esses sistemas religiosos, todos em breve, estarão pregando Lúcifer. Vamos pregar Jesus aqui, o evangelho, para eles saberem que o evangelho que eles pregam é de Lúcifer, não é de Jesus. Um grande abraço em todos. Fiquem na paz e a graça do Senhor Jesus. Até amanhã para todos. Muito obrigado. Até amanhã, uma boa noite. Boa noite, pessoal. De nada.